Aqui para nossa conversa, André Massaro, analista da carteira do investidor, aqui conosco nessa manhã de terça. Muito bom dia para você, professor André Massaro. Temos ele? Olha ele aí. Muito bom dia para você, bem-vindo mais uma vez aqui à BMC. Sempre um prazer falar contigo. Bom dia a todos e vamos lá, vamos acompanhar o mercado, né? Vamos lá, André. Muito se falou, né, a respeito de toda a movimentação que acabou acontecendo ontem, né? São 6 mil pontos de ganho no Ibovespa, 5,54%. Uma alta que não se via desde 2020, depois de todas aquelas quedas lá por conta da pandemia. E claro, não dá para deixar de lado o componente eleitoral, o resultado da eleição que a gente viu domingo à noite, daquela subida de Bolsonaro, encostou em Lula e, claro, foram para o segundo turno. Como está sua visão? Qual foi a sua leitura sobre essa movimentação do Ibovespa ontem? E, claro, o que podemos projetar para os próximos dias, hoje inclusive, sobre todo esse ânimo, esse apetite ao risco que se viu no mercado? A minha visão não é muito diferente do que tem se falado por aí, né? Quer dizer, uma visão até um pouco de surpresa, né? Esperava, assim, honestamente, eu esperava que esse assunto já ia estar resolvido no domingo, né? Quer dizer, que nem segundo turno ia ter, né? Mas, assim, foi um resultado. O mercado financeiro gostou bastante, porque, primeiro, vai ter segundo turno, né? O presidente, né? O atual presidente, ele está muito mais forte do que se imaginava, e um eventual governo Lula, ele não vai ter aquela moleza que estava imaginando de chegar nos assim, dominar tudo. Aliás, uma coisa que é interessante, até para lembrar para todo mundo, né, quer dizer, isso não tem tanto a ver com finanças, mas essa eleição mostrou que o país está perfeitamente, absolutamente, assim, clarissimamente dividido. É metade para lá, metade para cá. Então, assim, qualquer pessoa que tem aí convicções, né, que gosta de ficar batendo no peito, assim, dando sua opinião, lembre-se que exatamente metade do país é contra você, né? Quer dizer, então isso é o recado que está mais claro, né? Quer dizer, agora é a hora de todo mundo, assim, exercer um pouco da humildade, porque não tem mais nada óbvio, né? Aquela coisa assim, porque as outras pessoas... Não, as outras pessoas são metade do país, né? Mas, enfim, teve, então, né, quer dizer, uma série de dúvidas aí sobre as pesquisas, tá? Um monte de paranoias conspiratórias, e eu, como um analista de orientação mais quantitativa, né? Quer dizer, eu que trabalho profissionalmente mais com modelos estatísticos, tá? Eu tenho a tendência a acreditar menos na teoria conspiratória e mais em problemas metodológicos mesmo, quer dizer, às vezes pode ser simplesmente erro, pode ser incompetência de quem fez as pesquisas, ou aquele famoso problema, né, famoso nos Estados Unidos, tal do voto envergonhado, né, porque por conta da grande polarização, né? Quer dizer, hoje é muito difícil as pessoas declararem aquilo que pretendem fazer, porque são imediatamente atacadas, ridicularizadas, etc. Então, muita gente não fala, né? Não fala o que vai fazer, vai na hora e toma decisão ali, às vezes é uma surpresa. Mas o ponto é assim, na eventualidade de um governo Lula, né? Quer dizer, um governo que de um partido que tradicionalmente adota uma postura mais contrária ao mercado, né, ele vai ter uma série de entraves, né, quer dizer, ele vai ser contrabalançado aí por um legislativo que está com uma outra orientação, por governos estaduais com uma outra orientação. Então, isso vai dificultar muito qualquer tipo de ruptura de mercado em relação àquilo que foi feito. Então, coisas assim como reestatização de empresas que eram estatais, voltar para trás em questão de reformas trabalhistas, voltar para trás na autonomia do Banco Central, que é uma coisa muito importante, uma conquista muito importante que foi feita. A possibilidade de se conseguir fazer isso é remota, né? Então,
vira, como se fala nos Estados Unidos, vira um governo pato manco, né? O lame duck, em que o poder executivo ele acaba sendo contrabalançado por um poder legislativo que tem maioria do outro lado. Isso assumindo, naturalmente, que o Lula ganhe. E aí uma coisa que é importante lembrar é o seguinte, do ponto de vista do mercado financeiro. O mercado financeiro não é de esquerda nem de direita, tá? O mercado financeiro busca previsibilidade, busca estabilidade, tá? Busca que não existam grandes rupturas, né? Sim. E o cenário que se pintou, mesmo com uma eventual vitória Lula, quer dizer, traz um pouco dessa visão de alguma estabilidade, quer dizer, sem grandes rupturas, sem grandes aventuras, tá? E isso, naturalmente, é óbvio que pode acontecer tudo ao contrário, tá? Mas o cenário atual, quer dizer, um cenário com Lula presidente e um Congresso e governos estaduais não tão receptivos a ele, né? Sugere um pouco de estabilidade para o mercado financeiro, tá? Então, o mercado financeiro basicamente reagiu a isso, teve a questão dos mercados internacionais, tá? Então, agora é aquela coisa assim, né? Quer dizer, quem é a favor do governo atual acredita o desempenho do mercado brasileiro ontem às eleições. Quem é contra acredita ao mercado externo. Fala, subiu fora e ia subir aqui de todo jeito. No caso fora, né, Estados Unidos, Europa, estava se comentando hoje, Europa, durante a madrugada subiu até razoavelmente, mas já devolveu grande parte dessa alta, né? No caso dos mercados internacionais, existe o famoso retorno à média, né? Quer dizer, os mercados vêm caindo, o mercado americano em particular vem caindo desde o meio de setembro, né? Então estava devendo como se diz no jargão, um pullback, né? Um retorno, tá? Então, assim, a gente pode criar todas as narrativas do mundo, falar da inflação, falar da perspectiva de recessão nos Estados Unidos, né? Mas o fato é que, assim, caiu muito, né? E existe uma tendência natural de retorno às próprias médias quando a gente tem esse movimento muito pronunciado que no Brasil não aconteceu. Lembrando, tá? Enquanto o mercado derretia nos Estados Unidos em setembro, aqui no Brasil o índice Bovespa, por exemplo, ficou preso dentro de um range do intervalo de preços sem ter grandes quedas, tá? Então é mais ou menos isso. André, você comentou essa questão lá de fora, né? E é interessante, principalmente pela palavra que você utilizou, a questão da narrativa. Hoje mesmo a gente está vendo essas altas, né, lá fora. Ontem também a gente viu altas lá fora. E aí é aquela história, dado ruim é dado bom, o PMI dos Estados Unidos mostrando uma desaceleração, talvez o Fed não precise ser tão agressivo. E até ontem, praticamente, a ideia era o Fed vai ter que ser agressivo porque o PCI tá alto, a inflação tá alta e tá toda essa narrativa. Lá na Europa também, toda essa narrativa, inflação alta e tudo mais. E aí, um dado só, uma questão só, uma situação que acontece já muda a cabeça do mercado. A gente sabe que o mercado acaba antecipando, reprecificando, fazendo conta, tem um monte de gente debruçada em cima dessa questão. E também a gente não pode deixar de falar que tem payroll na sexta-feira, que é um dado importante. Mas é interessante como a narrativa vai mudando para se chegar em algum lugar. Então, o Fed tinha que ser muito agressivo, tinha que ser muito hawkish, vai ter que elevar em 1 ponto percentual, e aí no dia seguinte ou na semana seguinte já não é bem assim, esse dado acaba mostrando. Enfim, é uma questão muito de narrativa também para conduzir o mercado para algum lugar, né? Eu vejo como uma questão total de narrativa. O mercado faz o que ele quer, né? E existe a movimentação natural do mercado, quer dizer, existe a questão do retorno à média, né? Quer dizer, quando o mercado fica muito esticado para algum lado, os agentes econômicos tendem a entrar no mercado, isso tende a buscar algum equilíbrio. Então, por exemplo, o que a gente tem de muito relevante esta semana? Esta semana nós temos na sexta-feira a divulgação de dados de emprego nos Estados Unidos, tá? Então tem o Non-Farm Payroll, né, que vai dizer qual foi a criação de empregos, e a taxa de desemprego. Seja lá o que acontecer com o mercado vai fazer o que quiser, independentemente dos dados, né?
as narrativas vão se adaptar àquilo que aconteceu no mercado. Então, se o mercado subiu, é porque os dados foram favoráveis, ainda que não tenham sido, né? Quer dizer, se o mercado caiu da mesma forma. Então, assim, a gente vai criando narrativas que se adaptam à situação do mercado. Quer dizer, eu enxergo a narrativa assim, a narrativa não faz o mercado, a narrativa segue o mercado, né? E novamente, assim, o que a gente viu nesses últimos dias, né, foi no mercado americano seguidas quedas muito grandes, que novamente eu ressalto, a gente não viu algo parecido no Brasil, tá? Normalmente é aquela coisa assim, quando desaba nos Estados Unidos, a gente desaba junto. Dessa vez a gente se segurou, né? Então criou-se uma situação, né, de um fundo, né? O mercado americano fez mínimas ali praticamente desde aquele período da fase aguda da pandemia, tá? Então estava devendo uma correção para cima, que é o que está acontecendo agora. Pensando um pouco do ponto de vista não macro nem fundamentalista, mas do ponto de vista técnico, imaginem a seguinte situação. O mercado americano subiu ontem, hoje está em alta, tá? Vamos imaginar que ele suba ainda pelos próximos dias, né? Quarta, quinta-feira, chega na sexta-feira, vem um dado um pouquinho diferente dos Estados Unidos de emprego e o mercado desaba de novo, né? Uhum. Novamente vem a questão assim, olha, subiu 4, 5 dias seguidos, quer dizer, começa a pedir aí um certo retorno à média, de novo, né? Quer dizer, um certo alívio. E aí a questão dos números de emprego e desemprego se tornam números convenientes para formar a narrativa. André, e voltando aqui para o Brasil agora, né? Você estava falando sobre o retrato, sobre a fotografia do Ibovespa, que acabou tendo todo esse ânimo todo aí e que precisam ainda de outros pregões, obviamente, e de saber exatamente o que vai acontecer para trazer um filme, para esse otimismo acabar virando um filme. O que a gente sabe é que o mercado ele acaba antecipando, né, muitas coisas. E aí uma dúvida que eu tenho em relação a isso é sobre esse movimento, esse retrato que a gente estava falando de alta. O mercado estava antecipando e estava caindo nas últimas semanas, estava com uma aversão ao risco, inclusive devido a essa narrativa do cenário externo que não estava muito propício aí para buscar risco. Mas, né, o mercado corrigindo para cima nesse momento, com a alta de ontem e com o futuro, eu já dei uma olhada aqui, subindo hoje também, a minha dúvida é a seguinte, o mercado ele estava errado lá atrás e reprecificou agora, ou ele está antecipando uma coisa maior ainda lá na frente? Você entendeu a dúvida que eu tenho, ô André? Que é difícil de explicar também, né? Não, eu entendi e a resposta para isso não é tão difícil, tá? A resposta é o seguinte, o mercado não existe, o mercado é feito de pessoas, né? O mercado é um conjunto de pessoas. O mercado sou eu e você. Exato, o mercado somos nós, né? Ou como dizem por aí, os mercados somos nozes, tá? Então, as árvores somos nós. E assim, o mercado não existe, tá? A gente fala do mercado como se ele fosse uma pessoa, como se ele fosse uma entidade. Na verdade, ele é um coletivo de pessoas, ele é um coletivo de expectativas, e pessoas são imprevisíveis, né? Quer dizer, o comportamento humano é um comportamento não determinístico. Então, da mesma forma que o comportamento humano é fluido e ele engana, né? Quer dizer, ele nos dá falsas impressões quando a gente vê pesquisas eleitorais, outras coisas, a mesma coisa acontece no mercado. Quer dizer, o que a gente pode argumentar nesse caso, assim, o mercado não antecipou nada, pelo contrário, o mercado falhou, o mercado reagiu, né? Não houve nenhuma antecipação, tanto que semana passada a gente estava indo para o fundo daquele intervalo de preços, né, no Ibovespa, talvez até com sugestão de que a gente iria furar para baixo, e veio para cima, tá? Então, isso apenas mostra as falhas do mercado, né? Quer dizer, às vezes a gente fala do mercado como se fosse uma entidade sobrenatural, assim, que tem resposta para tudo, e a gente esquece que o mercado é feito de pessoas. E aí, André, olhando para essas pessoas que compõem o mercado, elas acabam se sentindo um pouco mais atraídas por aquilo que tem mais possibilidade de trazer retorno, né? E quando a gente olha setorialmente,
o Ibovespa ou as empresas que fazem parte da Bolsa, a gente tem uma movimentação muito grande em relação, ontem a gente viu, estatais, principalmente Petrobras, Banco do Brasil, a empresa de saneamento como a Sabesp, essas empresas tendo um certo otimismo dos investidores entre as maiores altas. Você acredita que, por conta desse cenário eleitoral, esses setores podem acabar performando melhor ao longo dos próximos dias também? Ou existem outros setores que podem se dar melhor também, levando em conta toda essa conjuntura eleitoral e pós-eleitoral que a gente vai viver daqui a pouco? Então, no caso das estatais em gerais e das empresas de capital misto, né, quer dizer, elas foram o grande destaque de ontem, né? Então, Petrobras, Banco do Brasil, né? E esse alívio que aconteceu, quer dizer, essas empresas já estavam pressionadas aí um pouco nos seus preços, né? Então, por exemplo, a gente via Petrobras, Banco do Brasil, empresas assim com múltiplos de 3, 4, quer dizer, nós estamos falando de empresas que praticamente estão sendo dadas, né? Entregues de graça, assim, muito baratas no mercado, e porque estavam trazendo embutido um risco institucional muito grande, que é exatamente o medo de vir um Lula com um cheque em branco, né, quer dizer, com o Congresso do lado dele, com o governo do lado dele, e podendo usar, né, entre aspas bem grandes, as estatais para finalidades diversas, aí, não alinhadas com o interesse do investidor. Tá? Às vezes usar as estatais com finalidades não de Estado, mas de governo, né, quer dizer, com finalidade política. E como aconteceu, como teve esse resultado, né, esse resultado pato manco, de novo, né, usando como se fala lá nos Estados Unidos, né, quer dizer, o Congresso fica contra, né, o Congresso tem maioria do lado oposto, as chances de uso, vamos dizer assim, não muito, né, respeitando as regras de governança assim, das estatais, os riscos disso ficam reduzidos, não eliminados, tá? Então até aviso aí o pessoal que está nos assistindo, né, o pessoal do chat, pessoal, não sejam ingênuos, não sejam bobinhos, tá? Esse risco não está eliminado, ele está reduzido, né? E os agentes econômicos interpretaram também dessa forma e acabaram premiando mais, tá? Não em particular, mas um pouco mais, assim, as empresas estatais por conta disso, por essa percepção de risco reduzido de interferência. Uhum. E agora parece que o mercado acaba precificando que não tem ou que vai ter pelo menos um sinal de pare ali lá no Congresso. E aí, André, tem até movimentações, né, interessantes, porque o único setor que acabou não subindo ontem foi justamente o de educação. E educação que o ex-presidente Lula falava, né, sobre fortalecer FIES, fortalecer ProUni, e isso acabou trazendo consequências positivas para o setor nos últimos dias, nos últimos pregões. Será que isso acabou sendo uma troca, né, os investidores vendendo um pouco do que já subiu para ir para outros setores com melhor perspectiva, ou será que o mercado está olhando para esse setor e vendo que possivelmente, justamente por essa conjuntura, né, de não ter uma vida fácil no Congresso, caso haja vitória do ex-presidente Lula, esse setor pode continuar, né, sofrendo, penando e tendo algumas dificuldades para obter esses benefícios de políticas sociais referentes à educação? Eu vejo isso como uma mistura disso que você falou, tá? Em grande parte, talvez a maior parte até isso, e uma outra parte do já mencionado retorno à média, tá? Quer dizer, então, nesses últimos anos, as empresas do setor educacional foram bombardeadas, né? Quer dizer, a gente olha aí alguns grandes players, nós temos 6 grandes players de educação na Bolsa, né? Sendo que 5 deles estão na área de educação superior, tá? São grandes grupos de educação superior que atingem esse público mais popular aí, que acaba se apoiando bastante no FIES, e nesses últimos anos esse setor foi explodido, foi bombardeado, assim, caiu quase que em linha reta, né? Então criou-se uma situação, de novo, assim, os preços se afastaram muito das médias, né? Quer dizer, eles andaram muito em relação, eles estão fora da normalidade,
e eles começam a ficar exageradamente baratos, mesmo considerando que muitos desses grupos têm resultado negativo, etc., mas considerando qualquer tipo de perspectiva futuro, fica barato. Então, junta essa percepção que você falou de que o governo vai ser um pouco mais receptivo a esses grupos privados, né? Quer dizer, dando benefícios na forma assim, de financiamento para os alunos. E o fato das ações estarem muito descontadas, muito distantes da sua meta, você cria aí um cenário também extremamente ideal para esse setor. Boa. André, quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui no Morning News, dando suas percepções, suas análises sobre todo esse mercado que estamos vivendo no dia a dia. E seja sempre muito bem-vindo. Até uma próxima e ótima terça para você. Não, eu agradeço a oportunidade e desejo aí boa semana, bons negócios para todo mundo e vamos em frente.